Vereadores aprovam em definitivo emendas impositivas do orçamento de 2025 que haviam sido reprovadas pelo Executivo. E os serviços vão chegar até você, morador de Goiânia. Este remanejamento foi possível depois de sancionada a lei que tira a obrigação de vínculo das instituições contempladas com o SUS, motivo pelo qual 90% das emendas impositivas tinham sido rejeitadas. E Câmara aprova em primeiro turno emenda que reduz pela metade o prazo da Prefeitura para prestar contas sobre o cumprimento das emendas. Nesses 60 dias, você viabiliza o interesse público colocado na emenda. A audiência debate segurança pública nas imediações das distribuidoras de bebidas da capital. Vereadores aprovam o aumento da alíquota da taxa paga anualmente pela Saneago à Prefeitura pelos serviços públicos de saneamento básico. Alguns vereadores temem o aumento de taxas para a população. Se amanhã a concessionária optar por repassar essa taxa ao consumidor, o texto de hoje permite. Outros afirmam que a medida é importante para melhorar a qualidade do serviço a ser controlado pela Agência de Regulação do município. Nós precisamos avançar no tratamento de esgoto em Goiânia. E essa é mais uma forma de aumentar a fiscalização. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá! A gente começa essa edição com um assunto que repercutiu bastante aqui na Câmara nos últimos dias: as emendas impositivas. Os vereadores aprovaram em último turno emendas referentes ao exercício de 2025 que haviam sido reprovadas pelo Executivo. A medida foi possível por conta de uma mudança recente na lei que foi sancionada pelo prefeito Sandro Mabel. E a expectativa é que os serviços garantidos pelas emendas cheguem mais rápido até você, morador de Goiânia. Veja os detalhes na reportagem da Mariana Boldrin. O relatório aprovado em definitivo no plenário acolheu 149 emendas impositivas ao orçamento de 2025 que não tinham sido acatadas pelo Paço Municipal por algum impedimento técnico. Com isso, o recurso volta a ser direcionado à entidade escolhida pelo vereador inicialmente, que tinha sido rejeitada. Este remanejamento foi possível depois de sancionada a lei que tira a obrigação de vínculo das instituições contempladas com o SUS, motivo pelo qual 90% das emendas impositivas tinham sido rejeitadas. Com a publicação da lei no Diário Oficial, ficam definidas novas diretrizes para a elaboração e aprovação de emendas impositivas, a parte do orçamento do município direcionada por vereadores. O valor corresponde a 2% da receita corrente líquida e é destinado por cada um dos 37 parlamentares para atender necessidades da população. Agora, depois do plano de trabalho que a Prefeitura fizer, junto com esta instituição, aí sim, eu acredito que não demorará mais, né? E é importante que não demore, porque a sociedade ela precisa receber do poder legislativo, executivo, as atuações nos bairros, né? Então, é necessário e é salutar que a Prefeitura dê celeridade nesses processos. E a TV Câmara vai seguir acompanhando os desdobramentos do plano de trabalho da Prefeitura citado na matéria pelo presidente da comissão mista. E os vereadores aprovaram mais uma regra para dar agilidade ao cumprimento das emendas impositivas e atender às demandas da população. A emenda à lei orgânica foi elaborada pela mesa diretora e aprovada pelo plenário. O texto reduz pela metade o prazo da Prefeitura para prestar contas à Câmara do cumprimento das emendas impositivas, a parte do orçamento municipal, que é direcionada pelos vereadores a obras ou prestação de serviços para a comunidade. O prazo atual é de 4 meses e passará a ser de 2 meses.
Relator da matéria na comissão mista, o vereador Anselmo Pereira explica que a medida vai dar mais agilidade ao processo de monitoramento e pagamento das emendas. Da celeridade e aplicação das emendas durante o ano. Cada emenda impositiva é aplicada naquele ano. Se você retarda com 120 dias, que são praticamente 4 meses, à medida que você empenha, que você licita e que até às vezes você pede diligência, termina que você não aplica as emendas naquele ano, prejudicando não o vereador, porque a emenda não é do vereador, mas é para a sua comunidade. Ao determinar que a prefeitura precisa analisá-la e questioná-la e, ao mesmo tempo, dimensionar para que ela seja aplicada em 60 dias, você viabiliza o interesse público colocado na emenda impositiva. E, às vezes, até com 60 dias, dá tempo de fazer uma redestinação ou correção da mesma para aquela ou outra obra ou entidade que foi prestigiada com a emenda. A emenda precisa passar por mais um turno de votação no plenário. E para você ter uma ideia de como a destinação de emendas pode melhorar a vida da população, a gente mostra agora uma proposta aprovada pelos parlamentares que prevê a utilização de parte do orçamento para executar um projeto no setor Goiânia 2. O objetivo é monitorar a qualidade do ar na região, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores. O projeto do vereador Cabucena foi aprovado em segunda votação pelo plenário da Casa. Fica definido que o controle às emissões de poluentes da Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia, AET, e de indústrias instaladas nas proximidades será efetuado mediante a implantação de uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar no setor Goiânia 2. A estação móvel de monitoramento da qualidade do ar terá por objetivo a preservação da saúde pública. A estação visa identificar poluentes acima dos padrões legais e os responsáveis por essas emissões na forma da lei. Esse projeto, na verdade, ele é para monitoramento. Nós destinamos quase R$500 mil para não só fazer a base fixa, móvel e também comprar o aparelho para fazer a medição. Então, nós estamos cobrando do poder público a execução dessa base para que possa fazer a fiscalização dessas poluições. Ainda segundo o projeto de lei, o monitoramento vai acontecer diariamente e os dados levantados vão subsidiar estudos com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do ar, principalmente na região norte da capital. Todos os dados coletados deverão ficar à disposição da população, através do site e das plataformas digitais da Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA. Você sente ali um odor, você vai fazer o contato, vai ligar para mim, olha, tal local está acontecendo isso. É para ter transparência. Precisamos ter transparência nas nossas divulgações. E o que é mais importante, o dinheiro do povo está voltando para o povo em forma de benefício. Isso é o mais importante. Agora o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. Para que os moradores de Goiânia sejam atendidos de forma mais rápida em casos de emergência pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma matéria que estabelece um protocolo com diretrizes de triagem e transferência de vítimas feitas por ambulância. Aprovado na CCJ, projeto que autoriza o Poder Executivo a implementar medidas para otimização do atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde de Goiânia. O principal objetivo da matéria é agilizar a liberação de viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, incluindo a unidade de resgate e a unidade de suporte avançado, para que elas retornem rapidamente às operações. A matéria prevê um protocolo de atendimento que facilite a triagem e a transferência de cuidados das vítimas transportadas, respeitando os critérios de gravidade e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Além disso, o projeto determina a realização de estudos para identificar os gargalos no fluxo de atendimento hospitalar que impactem a disponibilidade das viaturas e a capacitação contínua dos profissionais de saúde envolvidos na recepção de pacientes emergenciais. De acordo com o autor da matéria, vereador Dr. Gustavo, além de agilizar o retorno das ambulâncias ao serviço de emergência, as medidas contribuirão para salvar vidas e melhorar o atendimento de saúde no município. O projeto autorizativo
que a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, organize protocolos, né, e fluxo para que as unidades, né, as ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros seja feita uma triagem o quanto antes, quando chegar nas unidades de saúde, né, claro, classificando a gravidade dos pacientes, para que essas ambulâncias sejam liberadas o quanto antes, porque fazendo isso a gente consegue atender mais ocorrências. Quanto mais vidas, né, mais ocorrências forem atendidas, maior a chance da gente deixar que doenças graves possam, às vezes, o paciente ir a óbito e não conseguir ter um atendimento como deveria. O projeto ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário. E depois do intervalo você vai ver. Vereador pede informações da Prefeitura sobre contratos de fiscalização de trânsito e locais de instalação de radares. Esse requerimento ele busca trazer transparência, ver onde é que chegou esse montante de quantidade de radares que são instalados, valores. Em alusão à campanha Julho Violeta, vereadora distribui informações sobre a garantia dos direitos e proteção dos idosos. Existe um estatuto da pessoa idosa que é para proteger e combater a violência. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta com as notícias da Câmara. O Ministério Público recomendou a suspensão de um projeto que estava em tramitação na Câmara para autorizar a Prefeitura a abrir créditos adicionais no valor de R$10 milhões no orçamento deste ano. A recomendação partiu do pedido de uma vereadora. A matéria chegou a ser pautada no plenário, mas foi retirada pela mesa diretora após a recomendação do Ministério Público. O documento do MP se refere a um projeto em que o prefeito Sandro Mabel pede autorização à Câmara para a abertura de créditos adicionais no orçamento de 2025 no valor de R$10 milhões. Segundo a justificativa, o recurso deve vir da anulação de dotação orçamentária já existente, ou seja, de recursos não aplicados que serão destinados a viabilizar serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Na recomendação, o Ministério Público pede que a tramitação seja suspensa até que a Prefeitura responda a uma diligência da Câmara, informando a origem do recurso no orçamento e as áreas e ações da administração que vão receber o valor. A recomendação atende a uma representação da vereadora Kátia. Tem que ser feito um debate mais transparente, mais sério. O projeto de lei não traz, né, de onde vai sair esse recurso. Vão criar um crédito adicional, advindo de quê? De onde vai sair? Vai ter que fazer algum cancelamento de dotação orçamentária? Vai remanejar de algum lugar? Em tese, o projeto ele é completamente aberto. O prefeito pode fazer o que ele quiser. Líder do prefeito, o vereador Igor Franco, disse que as informações serão prestadas, como recomenda o Ministério Público. Totalmente natural do processo legislativo e relevante a discussão de 10 milhões no universo de Goiânia, né, gente? O prefeito ele tem essa liberalidade de fazer remanejamento. Então, apenas 10 milhões de reais dentro de um universo de Goiânia é uma coisa ínfima e que será superada aí com esses esclarecimentos, com a clareza que o Paço vai prestar as informações, acatando aí a recomendação do Ministério Público. Você que dirige em Goiânia precisa ficar atento para não levar multas que podem pesar no bolso. Os radares foram reativados e um vereador pede informações da Prefeitura sobre os contratos dos equipamentos e divulgação dos pontos onde foram instalados. Câmeras e radares de monitoramento do trânsito voltaram a funcionar em Goiânia nos últimos dias de março. Cada vez mais ruas e avenidas vêm ganhando equipamentos que flagram infrações como velocidade acima do limite, avanço de sinal vermelho e paradas sobre faixa de pedestre. Durante 9 meses, as vias ficaram sem fiscalização eletrônica porque foi suspenso o contrato com a empresa responsável na época. O vereador Jefferson Abel
cobra maior transparência da Prefeitura em contratos nessa área e na divulgação de pontos da cidade onde foi retomada a fiscalização eletrônica. Em um requerimento apresentado no plenário, o parlamentar quer evitar multas indiscriminadas sem respeito aos direitos do motorista. A gente percebe que Goiânia está sendo tomada por fiscalização eletrônica, câmeras, radares móveis, radares fixos e, inclusive, essa semana, andando pela cidade, muitas pessoas reclamando dessas atuações que estão sendo feitas. Ok, acho que é importante para a organização do trânsito, mas esse requerimento ele busca trazer transparência, ver onde é que chegou esse montante da quantidade de radares que são instalados, valores, enfim, todo o arcabouço para que a gente possa entender como é que está acontecendo isso e que para que Goiânia não vire, né, aí a cidade da multa, né? A indústria da multa, que é isso que a população mais teme que aconteça. E nós vamos seguir acompanhando os resultados do pedido do vereador Jefferson Abel. E avança na Câmara uma iniciativa que busca incentivar crianças e jovens a praticar esportes de várias modalidades. O projeto deve ser desenvolvido principalmente nas comunidades mais vulneráveis. O projeto, aprovado em definitivo no plenário, cria o programa Campeões do Futuro, para incentivar a prática esportiva, garantir acesso gratuito a diferentes modalidades, formar atletas, integrar escolas, famílias e comunidade, contribuir para que crianças e jovens tenham hábitos mais saudáveis e promover a inclusão social, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, reduzindo a evasão escolar e a violência. O vereador Tião Peixoto, autor da proposta, adianta que serão criados núcleos comunitários em escolas e praças para oferecer aulas gratuitas. Ele explica que a matéria também prevê a realização de campeonatos e a capacitação de profissionais, além de parcerias com entidades públicas e privadas para atender mais pessoas. Eu quero levar mais de 700 bairros, 780 bairros em Goiânia, fazer da zona, todo lugar, fazer o esporte, fazer uma área de esporte para as crianças que ficam abandonadas. Vai ser para a Secretaria de Esporte e Lazer. Esse projeto vou levar para lá. E não vai ser escola, a escola é municipal e do Estado. Porque a cultura é isso, é tirar os meninos da droga. Ele sai do colégio, vai para o esporte, vai para a escolinha do Campeão do Futuro. A matéria segue para a decisão do prefeito Sandro Mabel. Embora o Estatuto do Idoso seja reconhecido no Brasil por ser uma ferramenta para garantir os direitos de quem tem mais de 60 anos, na prática ele é negligenciado. Veja na reportagem o que a vice-presidente da Comissão de Direito dos Idosos da Câmara está fazendo para fomentar a conscientização sobre a proteção dos idosos e também o combate à violência. Durante a sessão, a vereadora Daniela da Gilca distribuiu aos outros parlamentares exemplares do Estatuto do Idoso. A intenção é sensibilizar a Câmara sobre a importância da garantia de direitos a quem tem 60 anos ou mais. Não é porque a pessoa completou 60 anos que ela tem que ter todos os seus direitos violados, como violência financeira, às vezes existe idosos aí com 4, 5 empréstimos feitos pela família, idosos sendo agredidos fisicamente, idosos sendo violentados sexualmente, idosos que ainda por nossa sociedade, principalmente na área da saúde, trabalhando com o idadismo, não é porque completou os 60 anos, o idoso voltou a ser criança. Ter 60 anos é sim ter dignidade, é sim ter humanidade. Existe um estatuto da pessoa idosa que é para proteger e combater a violência. A iniciativa faz parte da campanha Junho Violeta, um mês de conscientização sobre a violência contra idosos. Nesse período, Daniela da Gilca, vice-presidente da comissão da Câmara que atua nessa área, vai visitar abrigos de Goiânia e reforçar medidas de combate e prevenção desse tipo de crime. No município de Goiânia, temos mais de 40 instituições de longa permanência, que muitos conhecem como abrigos, né? Ainda não temos nenhum municipal, então quero sim estar fazendo essa visita para entender, né, se ali, né, como que está tendo o abandono socioafetivo da família, como que está essa situação, porque eu não tenho dúvida que essas instituições cuidam muito bem, mas elas têm todas as condições necessárias e proteção da rede. Esse idoso está tendo atendimento de saúde naquele local, direito à vacinação. Também estaremos fazendo visitas
ao poder público para falar sobre os quadros de paliativos, idosos que estão acamados juntamente com as suas famílias, sem assistência, que precisa sim se fortalecer essa política, porque é um tipo de violência, o abandono público. E também estaremos fazendo uma visita à delegacia, né, da pessoa idosa, que aqui no município de Goiânia nós temos uma, para sim fortalecer essa causa, conversando com o delegado, para que a gente juntos possa sim combater a violência. O Disque 100 é o canal de denúncias de violações de direitos humanos, incluindo a violência contra os idosos, viu? Denuncie. E a seguir você vai ver. Vereadores aprovam aumento da alíquota da taxa paga anualmente pela Saneago à Prefeitura pelos serviços públicos de saneamento básico. Nós precisamos avançar no tratamento de esgoto em Goiânia. E essa é mais uma forma de aumentar a fiscalização. A audiência debate segurança pública nas imediações das distribuidoras de bebidas da capital. Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Continuamos com as notícias da Câmara. Os vereadores aprovaram em definitivo o projeto do Executivo que aumenta a alíquota da taxa paga anualmente pela Saneago à Prefeitura para ter o direito de explorar os serviços públicos de saneamento básico. A Agência de Regulação do município é a responsável por controlar e fiscalizar esses serviços e o Executivo argumenta que essa mudança é necessária para que o órgão assuma novas atribuições estabelecidas pelo Estado no atendimento da microrregião. Veja na reportagem qual será o aumento do índice aplicado, que deve definir tarifas em vários municípios do estado. A sessão que aprovou o projeto precisou ser prorrogada para que todos os vereadores inscritos debatessem a matéria e para que o plenário rejeitasse duas propostas que poderiam adiar a votação. Um requerimento em que o vereador Sanches, da Federal, pedia a anulação da tramitação na Comissão de Finanças e um pedido de vista do vereador Cabo Sena. Só depois a matéria foi colocada em pauta e acabou aprovada em turno definitivo. O texto final mantém a proposta do prefeito de aumentar a alíquota da taxa paga anualmente à Prefeitura pela Saneago e outras concessionárias para ter direito de explorar serviços públicos. O índice deve passar de 0,5% para 1,5% e é aplicado sobre a soma das receitas dos serviços prestados pelas empresas no ano anterior. Na CCJ foram incluídas duas únicas mudanças no projeto. Uma emenda do vereador Lucas Quitão adia de 2025 para 2026 o início da aplicação da nova alíquota. E outra, do vereador Jefferson Abel, destina 30% da arrecadação com a taxa para infraestrutura de saneamento, além de exigir transparência na arrecadação e aplicação dos recursos. Os vereadores que votaram contra a matéria argumentam que o aumento da alíquota pode recair sobre os consumidores. O texto votado aqui hoje não tem nada escrito nele que essa taxa não possa ser repassada. Então, se amanhã a concessionária optar por repassar essa taxa ao consumidor, o texto de hoje permite. Isso é muito ruim. Esse é o meu ponto contrário a esse projeto. Líder do prefeito, o vereador Igor Franco, nega custo extra para a população. A Agência de Regulação de Goiânia vai ter esse incidente do valor da taxa em cima da Saneago e esse valor não será repassado para o consumidor final. O Poder Executivo justifica que a mudança da alíquota na área de saneamento é necessária para que a Agência de Regulação de Goiânia assuma novas atribuições estabelecidas pelo Estado. Em 2023, a Lei Estadual 182 regionalizou os serviços de saneamento em Goiás e deu à agência a competência de regular, controlar e fiscalizar
os serviços públicos de saneamento prestados pela Saneago e outras empresas públicas em toda a microrregião centro de Goiás, composta por 26 cidades, e definir tarifas em 88 municípios do estado. Vereadores da base de apoio ao prefeito defendem que o recurso extra vai garantir melhorias no saneamento e nos serviços prestados por outras concessionárias. Essa é uma conversa, um diálogo e um acordo que já está sendo costurado entre a Prefeitura de Goiânia, que é quem fez a concessão para a Saneago que presta esse serviço. Então, com certeza, existem metas a serem cumpridas, uma série de exigências. Nós precisamos avançar no tratamento de esgoto em Goiânia. E essa é mais uma forma de aumentar a fiscalização, porque esse projeto ele estrutura a AR, Agência de Regulação, que é quem vai cobrar da própria Saneago e também da fiscalização da empresa que ganhou a iluminação pública. Hoje, quantas obras a Saneago não faz para poder melhorar o atendimento e deixa aí revirado os asfaltos, deixa aí revirado as ruas da nossa cidade. Então, esse dinheiro visa exatamente isso, essa aplicação para melhorar a qualidade de vida dos goianienses. Agora, o projeto segue para a decisão do prefeito Sandro Mabel. Quem mora perto de alguma distribuidora de bebidas sabe bem que os locais podem se tornar pontos de confusão e até mesmo crimes. Para debater o assunto, a Comissão de Segurança Pública da Câmara promoveu um debate com a comunidade. Veja como foi a audiência. O funcionamento de distribuidoras de bebidas durante a madrugada tem se tornado uma dor de cabeça para moradores e autoridades em Goiânia. Muitas dessas distribuidoras acabam funcionando como bares, com venda de jantinhas e mesas na porta. Isso faz com que os clientes permaneçam mais tempo no local. E com muita gente e bebida envolvida, o risco de confusão é grande. Nesta reportagem, optamos por não identificar as fachadas dos estabelecimentos. Para discutir o impacto desse tipo de estabelecimento na segurança pública, a Câmara de Goiânia promoveu uma audiência convocada pela Comissão de Segurança Pública e Patrimonial. O debate reuniu autoridades, empresários do setor e representantes da população. A audiência realizada aqui no plenário da Câmara colocou em discussão um projeto polêmico. A proposta do vereador Sargento Novandir, do MDB, que pretende proibir o funcionamento de distribuidoras de bebidas entre meia-noite e 5 da manhã. O interesse desse projeto, primeiramente, é salvar vidas. No mês de maio, durante o horário de meia-noite às 5 da manhã, aconteceu 4 homicídios na porta da distribuidora. 44% dos homicídios registrados em Goiânia acontecem entre meia-noite e 5 da manhã na porta das distribuidoras. É assustador esse número. Além de parlamentares, empresários do setor participaram da audiência. Eles argumentam que o projeto é válido, mas há formas mais eficazes de garantir segurança nos estabelecimentos que restringir horário. Algumas das propostas são realmente continuar com a proibição de beber na porta, com a proibição de banheiros para clientes, tá? Música externa, som automotivo, mesa ou qualquer outro tipo que faça menção à mesa e evitar também a proibição do uso de comanda. Todo mecanismo que facilite a permanência do cliente, do usuário na distribuidora ser proibido, né? Também temos aqui o aviso sobre a proibição da venda na porta, tá bom? E a proibição da distribuidora ter o KNAI de bar. E o mais importante seria o selo distribuidora legal e segura, onde a gente conseguiria nomear distribuidoras que estão a favor dessa solução. Para o vereador Vitor Hugo, do PL, que propôs a audiência, os altos índices de homicídios relacionados ao consumo de álcool na capital tornaram necessário o diálogo entre os diferentes setores envolvidos. A ideia da audiência pública também é permitir que todas as pessoas que queiram se manifestar, a incluir os donos de distribuidoras, possam trazer os reflexos disso para a atividade econômica deles e para a atividade em geral no município. Agora, nesse momento, nos parece muito claro, e esse é o foco também da discussão. No âmbito da nossa comissão, o tema da nossa comissão é a segurança pública. Nós queremos intervir o mínimo possível na economia, no desenvolvimento econômico, no domínio econômico. Mas, nesse caso, nos parece bastante razoável
não porque é uma intervenção do domínio econômico, mas porque existe um choque com uma necessidade da população, que é a segurança pública. O coronel Batista, comandante do policiamento da capital, destacou a importância de medidas que reforcem a segurança nas áreas onde funcionam essas distribuidoras. Há alguns meses nós fizemos um relatório de inteligência durante os homicídios que aconteceram num período de 3 meses na capital. Dos 32 homicídios, 14 aconteceram literalmente na calçada de uma distribuidora de bebida, ou seja, 43%. E desses 14 que aconteceram na distribuidora de bebidas, mais da metade aconteceu após a meia-noite. Então nós precisamos, na condição de órgão da segurança pública e com a obrigação de zelar pela segurança da comunidade goianiense, hoje o funcionamento da distribuidora de bebida após a meia-noite e o fato de, infelizmente, os proprietários ainda permitiram o consumo desse local, se tornou um fator de insegurança. E nós vamos seguir acompanhando os diálogos sobre esse tema. Agora o assunto é saúde. Você já ouviu falar da afasia? É uma disfunção que altera a habilidade da pessoa de se comunicar, afetando a capacidade de falar, escrever e compreender. Veja na reportagem a iniciativa que avançou na Câmara em prol das pessoas que enfrentam essas dificuldades. Aprovado em definitivo o projeto para que pacientes com afasia sejam identificados com uma carteirinha. Autor da proposta, o vereador William Veloso explica que a afasia é uma dificuldade na fala, que pode ser temporária. Segundo ele, a carteira pode evitar transtornos e garantir o acesso de quem tem essa dificuldade a serviços privados e públicos. Então, outro viés que se abre a partir do momento que se torna lei é fazer com que políticas públicas cheguem para essas pessoas e direitos sejam respeitados que já estão estampados aí na Lei Brasileira de Inclusão, na própria Constituição Federal, uma forma de legitimar essas pessoas através de uma lei própria. Para receber a carteira, o paciente deve apresentar laudo médico, documentos pessoais, tipo sanguíneo e foto. A carteira tem validade de 5 anos e caberá à Prefeitura definir o órgão responsável pela emissão do documento. O projeto prevê a inclusão de alertas na carteira, como fale devagar e use frases curtas, para orientar quem está em contato com as pessoas que têm afasia. A gente tentou colocar uma forma didática da aplicação da lei para a construção aí de uma sociedade mais justa, mais inclusiva para todas as formas aí das pessoas que são diferentes, mas são pessoas e têm os seus direitos e eles precisam ser respeitados. O projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. E a gente fica por aqui. Na TV Câmara você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho em nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta e em nossas redes sociais, além do nosso site. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima edição.